Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio, a importância do ponto de equilíbrio para a boa gestão das empresas. Certo? E é importante para que nós iniciemos o nosso vídeo, reforçar o que muitas pesquisas já demonstram, né? Que o grande problema da mortalidade das empresas é exatamente a má gestão. Então ninguém pode administrar adequadamente se não tomar decisões corretas, acertadas e tempestivas, né? Tomar decisões no tempo certo. E para que nós possamos tomar decisões no tempo certo, nós precisamos tê-las a mãos quando nós precisarmos exatamente delas. Tá? E a análise do ponto de equilíbrio, ela se faz de grande importância, ela é fundamental porque ela vai me balizar a tomar decisões referente a investimentos, referente a planejamentos e controles de lucros, da viabilidade ou não de lançar ou cortar produtos, né? Análise de alterações de preço de venda conforme o comportamento do mercado. Então nós temos que ter um olho no mercado, nós temos que ter um olho na nossa empresa e nós temos também que ter um olho nos nossos concorrentes. Né? O ponto de equilíbrio, como o próprio nome diz, uma empresa equilibrada é exatamente quando todos os custos e receitas elas se igualam. Né? E, obviamente, a partir de então desses custos totais e receitas totais igualadas, a partir disso é que eu vou entrar numa área de lucratividade. Tá? Se nós formos traçar aqui uma formulação matemática, como numa balança, né? Uma balança equilibrada, ela tem os dois lados ou os dois pratos idênticos, iguais, com o mesmo peso. Então, a receita total, tudo que a empresa faturar, ela tem que ser igual aos custos e todas as despesas. Né? E aí nós temos uma equação básica onde receita total é igual a custos e despesas fixas, mais custos e despesas variáveis. Né? Sendo que a receita total que nós estamos nos referindo aqui é o preço de venda líquido, né, multiplicado pela quantidade vendida. O custo total é o custo variável unitário vezes a quantidade mais os custos fixos. E a despesa total seriam as despesas variáveis unitárias multiplicado pela quantidade vendida mais as despesas fixas. Então, dentro da nossa fórmula, o que nós temos? Que o ponto de equilíbrio em quantidade seria igual a todos os custos e as despesas fixas dividido pelo preço de venda líquido menos os custos e despesas variáveis. Então, a margem de contribuição unitária, ela corresponde ao valor que sobra quando se abate do preço de venda líquido o somatório dos custos e despesas variáveis. Então, a margem de contribuição unitária, ela é, portanto, um valor fixo para cada unidade. Então, eu tenho margem de contribuição unitária, é o preço de venda líquido, menos os custos e despesas variáveis. Então, na fórmula do ponto de equilíbrio, nós podemos deduzir que custos e despesas fixas totais dividido pela margem de contribuição unitária do produto ou do serviço. Então, essa é a fórmula geral do ponto de equilíbrio que nos vai dar aí a informação de quanto é que a empresa precisaria comercializar ou quantas horas de serviço prestar para que todas as suas receitas tenham igualdade dos seus custos e despesas fixas. Um exemplo da apresentação dessa análise que nós acabamos de abordar, e vamos pegar aqui um exemplo bastante simples, seria: se eu tenho um preço de venda líquido de R$10 por unidade, se eu tenho um custo e despesa variável de R$5 por unidade, isso vai me dar o quê? Uma margem de contribuição unitária de R$5, e eu tenho um custos e despesas fixas de R$2.500 por um determinado período. Né? Se a gente for fazer uma demonstração de resultados projetadas, a gente observa que se eu vendo 100 unidades, o que eu tenho? Eu tenho a receita líquida de 1.000, né, 100 unidades vezes 10,
menos um custo de despesa variável de 500, né, 100 unidades vezes 5, que vai me dar uma margem de contribuição de 500, menos o custo de despesa fixa de 2.500, então eu tenho um lucro operacional ou um prejuízo operacional aqui de R$2.000. Tá? Então a gente observa que a partir do momento em que eu vendo 500 unidades, o meu lucro ele é zero, ele é nulo. Né? Significa dizer o quê? Que eu tenho uma receita de 5.000 menos um custo e despesas variáveis de 2.500, que vai me gerar uma margem de 2.500 menos o custo de despesa fixa de 2.500, um lucro zero. Então, nós podemos dizer que nesse exemplo eu tenho 500 unidades de um determinado produto ou um faturamento de R$5.000, que seria o ideal para que eu atingisse ou para que eu estivesse no meu ponto de equilíbrio. Se eu vendesse abaixo de 500 unidades, eu teria prejuízo, e a partir de 501 unidades, eu teria lucro. Né? Então aqui a gente observa o quê? Que as 500 unidades seriam o meu ponto de equilíbrio. Né? Graficamente, pegando o mesmo exemplo, o que nós temos? Nós temos uma receita que vai crescendo a partir do momento em que eu começo a vender. Né? Então, se eu não vendo, ela parte do ponto zero e vai aumentando à medida que minhas vendas aumentam. Eu tenho um custo de despesa variável que também começa de um ponto zero, já que se eu não produzo, se eu não vendo, eu não reconheço isso e, consequentemente, eu não tenho custos e despesas. Né? Então, ele vai crescendo também à medida que eu vou aumentando a minha venda. E eu tenho custos e despesas fixas, que é aquele valor de R$2.500. Então, a gente tem uma sobreposição, podemos dizer assim, da reta dos custos e despesas fixas a partir dos R$2.500, que é exatamente o meu custo fixo. Né? Então, a gente observa que essa área do gráfico, ela é o total dos custos e despesas da minha empresa, certo? Ela é o total dos custos e despesas da minha empresa. E aqui, na interseção dessa reta, onde demonstra exatamente aí o alcance dos custos e despesas totais, eu tenho uma situação de equilíbrio. A gente observa que a minha situação de equilíbrio é aqui, em 500 unidades, tá? Ou os R$5.000 que nós demonstramos no evento anterior, que seria a partir de R$5.000 que a empresa teria lucro. Né? Então, com R$5.000 a empresa estaria exatamente aí no ponto de equilíbrio. Se eu vendo abaixo de 500 unidades, eu vou ter um faturamento menor que R$5.000, então eu teria uma área de prejuízo. E se eu vendo acima de 500 unidades, eu começaria a entrar na minha lucratividade. Né? Então, eu teria aqui uma receita acima de R$5.000. Então, a gente observa que, graficamente, nós podemos explorar a análise do ponto de equilíbrio para ficar mais fácil o entendimento e a visualização desse processo. Né? Então, o custos e despesas variáveis, recapitulando, é a partir de um ponto zero, tá? E a sobreposição a partir do ponto dos custos e despesas fixas seriam exatamente aqui o custos e despesas totais, e aqui seria a interseção das duas retas, ok? Então, a partir de então, essa área aqui, ela seria considerada a margem de contribuição total, né? A margem de contribuição total que seria a partir aqui dos R$5.000, né? Ou do total do quantitativo vendido. Então, eu teria um ponto de equilíbrio em quantidade de 500 unidades e um ponto de equilíbrio em termos monetários, um faturamento aí de R$5.000. Ponto de equilíbrio, nós vamos analisar que ele pode se dar em 3 esferas. Eu posso fazer uma análise do ponto de equilíbrio contábil, do ponto de equilíbrio econômico
e do ponto de equilíbrio financeiro. Ponto de equilíbrio contábil é quanto a empresa precisa produzir e vender para cobrir todos os custos e despesas. Isso do ponto de vista da contabilidade. Então é exatamente aquela fórmula que nós já discutimos aqui. Eu tenho um ponto de equilíbrio em quantidades, que seria o meu custos e despesas fixas, dividido pela minha margem de contribuição unitária. Ou o meu custo e despesa fixa, dividido pelo percentual da margem de contribuição unitária em relação à questão do faturamento. Então, no meu ponto de equilíbrio contábil, são levados em conta todos os custos e despesas contábeis relacionadas com o funcionamento da empresa. Então, aquilo que a empresa, que a contabilidade considera como custos e despesas, certo? Se a gente for fazer uma análise do ponto de vista econômico, aí a gente já começa a fazer a gente já começa a ter um outro olhar, né? É quanto a empresa precisa produzir e vender para cobrir custos, despesas e o chamado custo de oportunidade do capital ou o lucro desejado, né? E aqui vale a pena reforçar que o custo de oportunidade é exatamente o quanto que eu deixo de ganhar por ter optado em investir em uma situação em detrimento de outra, né? Então, se eu tenho a opção, por exemplo, de investir o meu capital no mercado financeiro ou abrir uma empresa e eu faço a opção de abrir uma empresa, de investir na minha empresa, significa dizer que o meu custo de oportunidade é exatamente o quanto que o mercado financeiro pagaria para mim. Tá? Então a gente pode levar em consideração esse aspecto, né? Ou o lucro desejado, né? Já que a partir do momento em que eu começo a investir na empresa, consequentemente o mínimo que eu desejo é que o capital que eu investi ele tenha uma remuneração, né? Para que eu não tenha aí a perca do valor do dinheiro no tempo, né? Então, meu ponto de equilíbrio econômico seria o custo e a despesa fixa, mais o lucro, aqui o lucro operacional, dividido pela margem de contribuição unitária, né? Ou custo e despesa fixa mais o lucro, dividido pelo percentual da margem de contribuição unitária. O lucro aqui chamado, na realidade, o operacional, que são das operações, que é o lucro antes do pagamento dos impostos. O objetivo do ponto de equilíbrio econômico é exatamente mostrar a real rentabilidade que a empresa, que a atividade escolhida traz, confrontando com outras opções de investimento. Se eu estou considerando a análise do custo de oportunidade do capital, ou se eu estou analisando o lucro desejado, consequentemente, a partir desse momento, eu começo a comparar a minha empresa com outras opções de investimento e verificar se essa empresa, se a minha empresa onde eu estou investindo capital, se ela é rentável ou não. Né? Nós vamos ver isso no exemplo logo à frente. E aí a gente chega no ponto de equilíbrio financeiro. Né? É quando a empresa tem que produzir e vender para saldar os compromissos financeiros do curto prazo. Né? E aqui, se eu estou falando de compromissos financeiros, certo? Os custos e despesas considerados são apenas aqueles que são efetivamente desembolsáveis e que oneram financeiramente a empresa. Então, aqueles custos que não são desembolsáveis, né? Como por exemplo a depreciação, onde você não há um desembolso financeiro com a depreciação, consequentemente elas são excluídas do cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Né? Então o ponto de equilíbrio financeiro ele se dá pela fórmula do custos e despesas fixas menos os custos e despesas financeiras não desembolsáveis e mais eventuais amortizações, dívidas que a empresa possa ter no curto prazo, tá? Dividido pela margem de contribuição unitária ou pelo percentual da margem de contribuição.
Então, qual é o objetivo do ponto de equilíbrio financeiro? Primeiro, fornecer importante subsídio para o bom gerenciamento da empresa. A empresa ela precisa conhecer o quanto que ela precisa faturar para pagar seus compromissos financeiros no curto prazo, né? Segundo, informar o quanto a empresa terá de vender para não ficar sem dinheiro e, consequentemente, ter de fazer empréstimos prejudicando ainda mais os lucros, né? Então, se eu consigo fazer um planejamento a curto prazo, obviamente, eu posso analisar se aquele segmento de atuação, se aquele mercado que eu estou atuando, se ele consegue responder em termos de venda daquele produto ou serviço que eu estou oferecendo, né? E aqui vale um alerta. Se a empresa, obviamente, estiver operando abaixo do ponto de equilíbrio financeiro, uma das opções é exatamente cogitar uma parada temporária das atividades, porque significa dizer que eu não estou conseguindo recursos para pagar aqueles meus compromissos financeiros no curto prazo, tá? Então, é preciso ficar bastante atento a isso. Eu trouxe aqui um caso prático de maneira simples para que nós possamos entender o conceito do ponto de equilíbrio e, consequentemente, fazermos uma análise sobre esse ponto de equilíbrio, né? Dentro do aspecto contábil, econômico e financeiro. Então, vamos imaginar aqui comigo que a empresa produz um produto, e aí aqui a gente pode considerar tanto uma indústria quanto um comércio, ou no caso, presta serviços, né? Com preço de venda de R$ 80 por unidade. Os custos variáveis são de R$ 60 por unidade e eu tenho R$ 40 mil de custos fixos. Só que desses R$ 40 mil de custos fixos, 8 mil são relativos à depreciação. Tá? Patrimônio líquido da empresa é de R$ 100 mil e eu quero uma taxa de atratividade, ou considerando um custo de oportunidade do capital ou um lucro, de 10% sobre o meu PL. Tá? Quando eu falo aqui custos fixos, eu estou me referindo aqui aos custos e despesas fixas para facilitar o nosso entendimento. Ok? Então, qual é o meu ponto de equilíbrio contábil? Né? A margem de contribuição unitária é de R$ 20, certo? Eu estou vendendo a unidade 80 e está me custando R$ 60 para fabricar cada uma. Então, eu tenho aqui R$ 20 de margem de contribuição. Se o meu ponto de equilíbrio contábil em quantidades seria meus custos e despesas fixas de 40 mil, dividido pela minha margem de contribuição unitária de R$ 20, então eu teria que vender no mínimo 2.000 unidades desse produto. Ou vender no mínimo 2.000 unidades desse produto, ou faturar R$ 160 mil, que seria 2.000 unidades vezes R$ 80, que é o meu preço de venda. Sob o ponto de vista econômico, aí é que nós temos que considerar o lucro desejado ou a margem de atratividade ou o custo de oportunidade do capital. Então, é a mesma análise, eu tenho o custos e despesas fixas de 40 mil, mais 10 mil reais, que é o custo de oportunidade do meu capital, que é os 10% sobre o valor de 100 mil, que é o meu PL, dividido pela minha margem de contribuição unitária. Então, eu teria aqui 2.500 unidades, ou, multiplicado pelo preço de venda, teria que faturar R$ 200 mil. Então, eu faturando R$ 200 mil, eu teria um lucro aqui de R$ 10 mil, como nós estamos aqui exemplificando. E do ponto de vista financeiro, eu tenho que desconsiderar o custo que não é desembolsável. Por quê? Porque se eu estou querendo calcular o quanto eu preciso pagar, né, o quanto eu preciso arrecadar, vender ou faturar para pagar os meus compromissos desembolsáveis, a depreciação ela considera como uma despesa, né, ou como um custo, dependendo da análise, certo? Mas ela reduz o meu resultado, reduz o meu lucro, mas eu não desembolso pela depreciação, não há um desembolso efetivo pela depreciação, né? Então aqui nós teríamos o quê? Os 40 mil reais, que é meu custo de despesa fixo, menos 8 mil, que é considerada a depreciação, então eu teria aqui 1.600 unidades, ou um faturamento de 128 mil reais. Então, se eu vender
1.600 unidades ou faturar 128 mil reais, eu consigo pagar os meus compromissos financeiros no curto prazo. Então, se nós temos R$2.000 o ponto de equilíbrio contábil, R$2.500 o ponto de equilíbrio econômico e R$1.600 o ponto de equilíbrio financeiro, vamos imaginar, e um pouco além, que a empresa vendesse 2.200 unidades. Qual seria o nosso lucro ou qual seria o nosso prejuízo? Nós temos duas formas de chegar a esse valor. Ou nós podemos fazer demonstrações de resultados, né, de maneira simples, igual aquela que foi tratada no início, para exemplificar, né? Ou então, se nós já sabemos que, do ponto de vista contábil, o meu ponto de equilíbrio é 2.000 unidades e eu estou vendendo 2.200 unidades, e se em 2.000 unidades, que é o meu ponto de equilíbrio, eu não tenho nem lucro e nem prejuízo, significa dizer o quê? Que a partir de 2.000 unidades eu começo a ter lucro, né? Então, significa dizer que, contabilmente falando, eu vou ter um resultado positivo de 200 unidades, né? Ponto de equilíbrio de 2.000, eu estou vendendo 2.200. Multiplicado por quem, pessoal? Multiplicado pela margem de contribuição unitária. Por quê? Porque eu estou vendendo esse produto por R$80, mas eu gasto 60 para fabricar. Então, efetivamente, o que me sobra, o que é incorporado ao meu resultado, é a margem de contribuição. Então, qual é o meu resultado contábil? Aquilo que eu vendo acima do ponto de equilíbrio, 200 unidades, vezes R$20, que vai me dar um resultado de 4.000. Então, contabilmente falando, se eu for na contabilidade societária e perguntar, dentro dessa operação de que eu vendi 2.200 unidades desse produto, com essas características de custos, com essas características de preço de venda e com essas características de despesa, qual é o resultado que a contabilidade está me demonstrando? O contador vai me dizer que é de R$4.000, ok? Economicamente, financeiramente falando, qual é o meu ponto de equilíbrio financeiro? Eu tenho um ponto de equilíbrio financeiro que nós calculamos de 1.600 unidades. Então, se eu estou vendendo 2.200, eu estou tendo um lucro de 600 unidades. Vezes a margem de contribuição de R$20, eu estou tendo um lucro de R$12.000. Okay? Então, é o mesmo de raciocínio. Aquilo que eu estou excedendo, vendendo a mais do que o ponto de equilíbrio financeiro, vezes a margem de contribuição unitária. E, do ponto de vista econômico, o que é que nós operamos e o que é que nós analisamos? Nós estamos vendendo, o nosso ponto de equilíbrio econômico é de 2.500 unidades. Se eu estou vendendo 2.200, significa dizer que eu estou vendendo 300 unidades abaixo do meu ponto de equilíbrio econômico. Então, eu estou tendo um prejuízo econômico de 300 unidades. Vezes R$20, que é a margem de cada uma, eu estou tendo um prejuízo econômico de R$6.000. Ok? Então, o que isso significa, pessoal? E qual é a análise que a gente precisa fazer? Porque o importante é fazer a análise do que isso trata. Se nós questionarmos aqui, se nós fizermos essa análise, o que a gente observa? Se eu for contar o caixa, se eu for contar o dinheiro que eu tenho disponível em caixa bancos, eu vou encontrar uma sobra de R$12.000, que foi o que nós encontramos aqui. Tá? Que contabilmente seria um lucro de R$4.000, porque R$8.000 é relativo à depreciação. Então, essa depreciação ela está reduzindo o meu lucro contábil porque ela está sendo evidenciada na minha demonstração de resultado, mas financeiramente, como eu não paguei por essa depreciação, significa dizer que financeiramente eu tenho aí R$12.000, tá? Agora, essa sobra de 4.000, que é o que está demonstrando o meu resultado, o meu lucro contábil, é R$6.000 inferior, por isso que eu estou tendo um prejuízo econômico de 6.000,
ao lucro mínimo desejado, que era de 10. Tá? Então, nós queríamos um lucro de 10 mil, tá? E eu estou tendo um resultado de 4 mil. Então, eu estou tendo 6 mil reais a menos do que o lucro desejado. E a pergunta que a gente precisa responder é, se nós formos para a prática, se nós formos efetivamente na empresa fazer essa análise, qual é a situação da empresa? Porque se eu for olhar somente do ponto de vista contábil, se eu for olhar somente para a contabilidade societária, eu não vou evidenciar que essa empresa ela está tendo um resultado negativo. Por quê? Porque contabilmente eu estou tendo um lucro. Financeiramente eu também estou tendo um lucro. Então eu não estou sentindo no bolso que eu vou ter problemas de pagar as minhas despesas do curto prazo. Mas aqui a gente só consegue analisar sob a ótica econômica se nós estivermos trabalhando com a contabilidade gerencial, se nós estivermos trabalhando com os conceitos agregados todos da análise de custos e contabilidade gerencial, para evidenciar que contabilmente eu estou tendo um lucro, financeiramente eu estou conseguindo pagar os meus compromissos no curto prazo, mas que com o passar do tempo, tá, o meu dinheiro ele está perdendo valor, significando dizer o quê? Que a minha empresa, em relação a outras opções de investimento, ela não é um bom negócio. Então, a minha empresa ela não é a melhor opção de investimento, já que, se eu estou considerando um custo de oportunidade do capital, é porque eu, nesse exemplo, encontrei opções de investimento que poderiam me pagar até 10 mil reais, que seria a taxa de atratividade do capital que nós utilizamos aqui. Então, se eu comparar a minha empresa com outras opções de investimento, a gente observa que a minha empresa ela não é a melhor opção de investimento, exatamente pelo prejuízo econômico que se está evidenciando. Então, essa análise ela é de fundamental importância para o gerenciamento da empresa, para a visão de futuro do negócio, certo? Mas eu só vou conseguir fazer essa análise e ter essa visão se eu utilizar os conceitos da contabilidade gerencial. Se eu utilizar apenas os conceitos da contabilidade societária, a gente vai achar que a empresa ela tá numa posição relativamente confortável e quando eu for sentir que realmente a empresa está com problema, já pode estar no estágio avançado que já esteja um pouco mais difícil de reverter essa situação. Porque aí vai ser quando efetivamente o meu resultado contábil ou financeiro ele já não esteja mais dando para cobrir todos esses pagamentos que nós estamos aí evidenciando no curto prazo. Então, fica essa dica de que o ponto de equilíbrio, a análise do ponto de equilíbrio, ela é de fundamental importância para o bom gerenciamento do negócio e a comparação do nosso negócio, da nossa empresa, com outras opções de investimento. Se a gente observar o exemplo que nós tratamos aqui de maneira hipotética, a gente trabalhou somente com um produto só. Né? Nós tivemos um preço de venda, uma margem um custo de despesa variável e uma margem de contribuição. A gente sabe que na prática as empresas elas geralmente trabalham com vários produtos, né? Então elas têm um segmento aí de serviços, de produtos, de mercadorias que são ofertadas. Então é importante que a gente possa analisar que cada produto desse ele tem a sua contribuição para pagar os custos fixos, consequentemente formar o lucro. Né? Então, vamos fazer aqui uma análise de uma situação onde eu tenho múltiplos produtos. Né? Então, apesar da gente entender que a aplicação do ponto de equilíbrio ela é mais facilmente entendida quando se trata de um único produto, ou se eu tenho mais de um produto, mas que todos têm a mesma margem de contribuição, ou que eu tenho uma linha de produção
onde eu posso estabelecer o ponto de equilíbrio por unidade de produção, por exemplo, por horas, por toneladas, etc., tá? A gente sabe que na prática as coisas funcionam de maneira diferente, né? Então, vamos imaginar que a gente precisa calcular o ponto de equilíbrio de produtos que gerem margem de contribuições diferentes, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho 3 produtos, de que maneira que se dá, né? Vamos imaginar que eu tenho 3 produtos, produto A, produto B, produto C, que eu tenho um preço de venda unitário de cada um deles, que eu tenho custos e despesas variáveis de cada um deles, consequentemente eu consigo chegar na margem de contribuição unitária do produto A, do produto B e do produto C, tá? E eu tenho R$ 45.300 de custos e despesas fixas mensais. Então, eu preciso saber qual a quantidade que eu preciso vender de produto A, de produto B e de produto C, qual a contribuição de cada um deles, para que eu consiga alcançar esse resultado aí de R$ 45.300, ok? Para que a gente possa fazer esse cálculo, eu tenho que ter, num primeiro momento, pelo menos uma previsão, né, ou um planejamento, certo, de quanto é que o mercado ele pode comprar dessa minha mercadoria, né? Então, tem uma projeção, ou que eu saiba a quantidade vendida de cada um deles. E aqui vamos imaginar que eu venda 50 unidades do produto A, 30 unidades do produto B e 120 unidades do produto C, certo? Então, eu tenho essas margens de contribuição e eu tenho esse custo de despesa fixa total. Então, para que nós possamos calcular o ponto de equilíbrio de múltiplos produtos, a primeira coisa que a gente precisa saber fazer uma análise vertical do percentual da participação de cada produto nas vendas, né? Então, se eu vendo 50 unidades do A, 30 do B e 120 do C, eu vendo no total, a minha empresa vende no total 200 unidades dos meus produtos, certo? Que é 100%. Então, o produto C, que tem 120 unidades, representa 60% das minhas vendas, o produto A, 25% das minhas vendas e o produto B, 15% das minhas vendas. Então, estou fazendo uma análise vertical do meu mix de produto, né? Dos produtos em que eu oferto, ok? Então, se eu sei o percentual, participação do percentual nas vendas, eu posso calcular uma margem de contribuição média ponderada, né? Eu tenho a margem do produto A R$ 160 e o produto A responde com 25% das vendas, então vai me dar uma margem de contribuição média de 40. Meu produto B gera uma margem de contribuição de 250, que responde com 15% das minhas vendas, então vai me dar uma margem de 37,50. E o meu produto C representa com uma margem de contribuição de 500 e responde por 60% das minhas vendas, então vai me dar uma margem de contribuição média de R$ 300. Então, somando essa margem de contribuição média ponderada, eu tenho uma margem de contribuição de 377,50, né? Então, essa é a margem de contribuição que eu vou considerar para cálculo do meu ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho R$ 45.300 de custos e despesas fixas e uma margem de contribuição média de 377,50, significa dizer o quê? Que eu tenho que vender 120 unidades dos produtos em que eu oferto. Então, as 120 unidades é de produto A, de produto B e de produto C. Ok? Agora, quanto é que eu vou precisar vender de cada um? Então, cada um vai responder diante da sua participação nas vendas. 120 unidades do produto e o produto A responde por 25%, 30 unidades. 15% produto B, 120 unidades, 18 unidades. Produto C, 60%, 72 unidades. Então, esse aqui é o mix de produtos em que eu vou estar
no meu ponto de equilíbrio, contábil. Ok? No meu ponto de equilíbrio contábil. Então a gente observa que, diante do mix e do percentual da participação de cada um, eu consigo verificar a contribuição de cada produto para que não onere um produto em detrimento de outro, né? E aí aqui, se a gente for fazer a análise e multiplicar pela margem de contribuição, a gente vai observar que eu vou encontrar os 45.300, né? Mas qual é a prática de mercado, pessoal? E é importante que a gente faça essa análise, né? Primeiro, é analisar técnicas e índices, que foi o que nós fizemos aqui, né? Não é uma receita única, né? Não é um único indicador, não é suficiente para conduzir uma análise. Então, a gente aqui está fazendo uma análise completa de 3 pontos de equilíbrio: contábil, econômico e financeiro. A gente precisa verificar o que o mercado efetivamente paga, né? Se for calcular o custo de oportunidade do capital. Qual é o lucro que efetivamente a empresa pode ter, né? Não é o lucro que eu quero, né? Geralmente o gestor ele quer o lucro máximo, né? Mas a gente tem que ver o que o mercado pratica, né? Então, para que a gente possa fazer uma projeção real, né? Então, a gente precisa fazer uma leitura mais abrangente dos números, né? Porque a partir dessa análise do ponto de equilíbrio, a gente pode resgatar exatamente a questão da lucratividade e da rentabilidade. A lucratividade é somente o ganho em relação às vendas, né? Dentro de um mercado competitivo que serve para financiar o capital de giro e a expansão e decorre efetivamente de um volume vendido. Mas a rentabilidade, aí aqui que se torna importante, é ganhar em relação ao capital investido. É tornar viável economicamente o empreendimento. E é por isso que eu preciso ter um olhar no mercado, é por isso que eu preciso ter um olhar da questão dos conceitos econômicos, né? É recuperar o investimento. Tá? Então, é por isso que é importante a análise do ponto de equilíbrio de maneira macro, né? Análise do ponto de equilíbrio de maneira com olhar completo e não somente fazer uma análise geral dos resultados da empresa, ok? Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, tá? Dá um ok, deixa aí seus comentários para que nós possamos, numa próxima, estar atendendo aí aos pedidos e discutindo e desmistificando um pouco mais essas questões voltadas à contabilidade gerencial e à análise de custos.